e disse: isto vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir ao lugar de onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho, as palavras que eu vos tenho dito, são espírito e são vida. Contudo, há descrentes entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que criam e quem o havia de trair. E prosseguiu: por causa disso é que vos tenho dito: ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for o que, igreja? Concedido. Versículo 66. À vista disso, muitos dos seus discípulos fizeram o que, igreja? À vista disso, muitos dos seus discípulos fizeram o que, igreja? Fizeram o que, amada igreja? E já não andavam com... Irmãos, a primeira referência que eu te dou, nós estamos no capítulo 6, no versículo 6. Já deu para pegar alguma coisa? Nós estamos no capítulo 6, o versículo é... Pronto. Nós estamos aí com 3 números referentes a quem, igreja? A besta. A qual o Apocalipse fala que a besta estará estampado na sua testa, o número. Só que esse número, o número 6, também representa homem. O número 6 também representa o que, igreja? Homem. Representa criação. Eu já até preguei sobre isso aqui. E nesse exato versículo nós vemos que os discípulos que andavam com Jesus por causa de uma pregação dele, neste momento deram o quê? As costas. E sabe qual foi a pregação de Jesus? Jesus disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Ninguém vai ao Pai a não ser através de mim. Jesus apenas fez um comentário a respeito do pão da vida. E ele disse: eu sou o pão da vida. E aqueles discípulos que andavam com ele, mas andavam só por causa dos milagres e maravilhas, na hora interpretaram de um modo diferente, achando que Jesus estava falando de canibalismo, estava falando que eles talvez teriam que comer da sua carne. Mas a carne que Jesus estava falando, Jesus na verdade estava revelando a eles a Santa Ceia. Ele estava dizendo: eu vou para o Pai, mas deixo para vós o meu Consolador, porque em breve, quando vocês sentarem a uma mesa e repartirem o pão e beber o cálice, vocês estarão comendo do meu corpo e bebendo também do meu sangue. Lembra, fazei-te isso em memória de mim. Só que, meu irmão, com esse discurso, os discípulos vão embora, né? E só resta os 12. A palavra de Deus vai dizer que os 12, um número completo, fica, permanece. Nem Judas vai embora. E Judas teve a oportunidade de ir embora. Judas podia pegar a sua bolsa, falar assim: eu vou aproveitar essa deixa e vou também o quê? Embora. Agora você vê, eles eram discípulos, mas não acreditavam. Será que tem gente dentro da igreja que não acredita? Existe isso? Sim ou não? Será que existe pessoas que servem a Deus, ama a Deus, diz que ama a Deus, vem na igreja, faz campanha, participa de culto, mas quando é a vez dela de acreditar, será que ela acredita? Será que você acredita? Será que você acredita? A palavra de Deus vai dizer no livro de Jó, capítulo 4, que um amigo de Jó, chamado Elifaz, chega para Jó e fala assim: Jó, não era você que fortalecia a mão de muitos?
Não era você que levantava a mão daqueles que estavam caídos? Agora a tua vez, na hora que tu passa pela prova, na hora que tu passa pelo deserto, você se enfadas? Em outras palavras, tu não era o servo de Deus? Tu não era aquele que clamava a Deus, que dizia que Deus é bom? Tu não é aquele que dizia para todo mundo que vale a pena servir a Deus? Quer dizer então que no momento que você passa pela prova, então Deus já não presta mais. Quer dizer que no momento que você passa no deserto, Deus não é bom. Quer dizer que na hora que tu é afrontado pelo teu marido, Deus não presta, Deus não serve. Quer dizer que na hora que vem a doença, Deus não é bom. Não era você que cantava: se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Não era você? E por que que agora, na hora da crise financeira, Deus não é bom para você? Por que que na hora da luta, Deus não serve mais? Então os discípulos vão embora. Mas aqui, irmãos, me surpreende no próximo versículo a qual nós vamos ler. Por quê? Porque no capítulo 22 do livro de Lucas, do doutor Lucas, e que ele expressa a palavra perfeitamente, ele vai dizer que Jesus, no final da sua trajetória, da sua caminhada, ele olha para Pedro e fala: não chama de Pedro, chama pelo primeiro nome. Meu Deus, ele não chama de Pedro, porque Pedro nós conhecemos como Pedro, mas na verdade o nome de Pedro era Simão. Então ele chama pelo primeiro nome. Isso te lembra alguma coisa? Livro de Isaías capítulo 40, que o Senhor conta as estrelas e chama elas, cada uma pelo seu nome. Deus não te conhece como fulaninho, Deus te conhece como fulano. Deus, Ele sabe o teu nome, Ele conhece o teu endereço, e Ele sabe que toda noite você marca um encontro com Ele do lado da tua cama, e se ajoelha ali e fala: Senhor, vem comigo. Você não é Adão para convidar o Senhor no jardim, mas talvez o teu jardim é na tua varanda, o teu jardim é do lado da cômoda da tua casa, o teu jardim é na cozinha, ou talvez o teu jardim é na privada, dentro do banheiro, porque lá é o único lugar que você tem paz para adorar a Deus. E aí no capítulo 22 do livro de Lucas, Jesus fala assim: Simão, duas vezes: Simão, eis que o tentador veio até mim me pedir a tua alma. E ele veio te peneirar como se peneira uma areia. E diz: mas eu intercedi pela tua alma, Pedro, para que a tua fé não esmorecesse. Pastor, não entendi. Você vai entender agora. Leia comigo 67. Então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também vós outros retirar-vos? Então se levantou no meio dos 12 aquele que ninguém dava nada, e é chamado de novo pelo primeiro nome. Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos, se só tu tens as palavras de vida eterna? Você não entendeu? Você não entendeu? Esse glória a Deus tinha que ser mais bonito. Eu estou dizendo para você nesta noite que o diabo investiu na vida de Pedro. Eu estou dizendo para você nesta noite que o diabo investiu. Na verdade, o traidor dos 12 não era para ser Judas, era para ser quem? Pedro. O diabo investiu primeiro em Pedro. Em outras palavras, eu vou tirar Pedro da graça, eu vou tirar Pedro do caminho. Talvez hoje você diga: pastor, o diabo fez de tudo para me tirar da graça. O diabo ultimamente tem feito de tudo para me tirar da posição. Ei, e o diabo não foi no discípulo mais odiado, pastora. Ele foi no discípulo mais amado, porque a palavra de Deus diz que Pedro tinha uma atenção especial pelo Senhor. Então o diabo tentou, mas não conseguiu. E na hora que ninguém pensava que ia acontecer alguma coisa, se levanta Pedro na frente
dos 12, daqueles mesmos 12 que talvez dizia: Pedro vai ser o primeiro a se desviar, Pedro vai ser o primeiro a desistir, Pedro vai ser o primeiro a retroceder. Ei, eu estou dizendo para você, meu irmão, nessa noite, alguém que falou de ti, do teu ministério, da tua casa, do teu casamento, da tua família, terão que presenciar você dizer: eu não tenho lugar para ir, porque Jesus é a minha rocha, é a minha fortaleza, é Ele que eu amo tanto. Aí Pedro se levanta: para onde eu vou, Senhor? Se só tu tens o quê? As palavras de vida eterna. Coisa linda, né? Agora eu te pergunto, sabe por que Pedro teve esse discernimento? Sabe por quê? Sabe não? Porque num capítulo anterior, a palavra de Deus disse que Jesus sentou dentro do templo e começou a dizer para eles: filhinhos, ninguém vai ao Pai se não for por quem? Ninguém. Ei, ninguém consegue ir ao Pai se não for através de quem? De mim. E Pedro entende que ele não era nada. Eu disse o que, igreja? Nada. Sem quem? Sem Jesus. Quando eu estava meditando essa palavra, eu fiz 6 horas de viagem, 12 horas, 6 para ir, 6 para voltar, sem parar. Eu olhei para o lado, minha esposa estava só. Olhei para trás, Rebeca estava. E aí eu botei um louvor, e Deus começou a ministrar essa palavra no meu coração. E Ele falou algo lindo. E Ele me disse assim: sabe por que Pedro disse essas palavras? Eu falei: não, Senhor. Por quê? Porque Pedro olhou para trás. E nem sempre olhar para trás significa que tu vai desistir. Às vezes olhar para trás é você ver da onde o Senhor te tirou. Olhar para trás é você lembrar quem era você há 1 ano atrás, quem era você há 2 anos atrás. E Pedro olha para trás. Pedro olha. E Pedro fala assim: eu não era nada, eu não era ninguém, eu não tenho para onde ir, Senhor. Eu não tenho mais para onde ir. Eu vou para onde? Eu vou fazer o que da minha vida? Sabe por que Pedro disse: Senhor, para onde eu irei? Porque Pedro olha para trás e Pedro vê a trajetória que ele traçou, as lágrimas que ele derramou. Ele vê o que Jesus fez na vida dele, o encontro que ele teve, as maravilhas. Acredito eu, conjecturando a palavra, que Pedro lembrou da viúva de Naim. Acredito eu que Pedro se lembrou de um fato histórico. Qual, pastor? Um encontro dele com o mestre no Monte Tabor, Rafael. Porque a palavra de Deus diz que só sobe o Monte Tabor Pedro, Tiago e quem? E lá a Bíblia diz que ele se transcende. E quando eles olham, eles conseguem contemplar à direita de Deus Moisés, Abraão. E quando ele olha, ele diz a mesma coisa que está escrito no livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 9, quando João diz: eis que quando levantei os olhos, olhei e os seus olhos eram como chama de fogo, da sua boca saiu uma espada afiada, os seus pés eram como um latão reluzente, e a sua voz era como um som de muitas águas, que dizia: João, se põe de pé. Pedro olhou para trás e se lembrou do encontro que ele teve com Deus, e
Ele disse: vale a pena passar o que tiver que passar. Eu enfrento o que tiver que enfrentar. Seja homem, seja quem for, ninguém me tira da presença do meu Deus. Ei, sabe o que o diabo... Eu já vou encerrar. Sabe o que o diabo fica furioso contigo? Porque quanto mais ele se levanta e tenta te bater, mais tu olha para aquele que tem os olhos de chama de fogo. Mas você olha para ele e diz: santo, 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 digno de louvor, digno de adoração, digno de exaltação. Ele olha para trás e ele fala assim: eu vou abrir mão do meu ministério por causa de meia dúzia de discípulos. Eu sei da onde é que eu vim, rapaz. Eu sei da onde Deus me tirou, rapaz. Ei, segura na mãozinha dessa pessoa que está do teu lado, balança ela e fala assim: pelo amor de Deus, lembra da onde Jesus te tirou. Lembra quem era você. Lembra que tu não era nada. Lembra que tu era um caco de telha quebrado. Olha o que Jesus fez contigo. Tu vai desistir agora? Tu vai parar agora? Pastor, mas pastor, a luta, que isso? Será que tu se esqueceu da onde ele te tirou? Aí Pedro fala assim: é ruim? Ih, não. Aí Jesus descendo o cajado, irmão. Sabe por quê? Porque Jesus, quando tinha que pegar, Deus não pegava assim: mano, oi irmãzinha, como o pregador disse aqui, né? Toma uma chupetinha, toma um leitinho aqui, neném. Não era assim não, irmão. Quando Jesus pegava, ele pegava com força. Quando Jesus falava, ele falava firme. Ele chamou os discípulos e disse: vocês querem ir embora também? Então vá. Em outras palavras, não tem medo de ficar sozinho não. Quer ir embora? Isso é para você, irmão, que talvez sai da igreja por qualquer motivo, abre mão do ministério por causa de qualquer motivo, desiste por causa de qualquer motivo. Se lembra de onde Jesus te tirou, rapaz? Já se esqueceu? Já se esqueceu como Jesus já te usou no altar? Já se esqueceu quantas vezes você foi usado para pessoas? Tu vai abrir mão disso? Tu vai, Hannah. A partir de hoje, meu Deus, eu vou falar, eu tenho que falar, pastor. Quando o diabo te afrontar, que a pessoa estiver te afrontando, tu olha para a pessoa e fala assim: eu desisti do meu chamado. Quando a luta vier e que você estiver combatendo mal, não combata discutindo, batendo boca, só fale assim: meu chamado eu não abro mão não, tá? Da minha história eu não abro mão. Eu sei o que eu passei para chegar aonde eu cheguei. E não vai ser por você, não vai ser pelas... meu Deus do céu, você não está entendendo. O diabo até chantagem faz contigo. Ele tenta te chantagear. Se me trocar, eu te largo, eu te deixa. Mas eu não deixo. Aquele que me resgatou da morte, aquele que foi do inferno e tirou a minha alma de lá. Adora a Deus, cadê você? Vambora, vem adorar comigo, adore, adore, adore. Diga: eu não vou largar, eu não vou deixar meu Jesus por nada, eu não abro mão do meu chamado. Ei, eu finalizo. Aí sabe o que acontece? Jesus, ainda com o cajado na mão, pastor. Nesse dia Jesus estava com o cajado na mão. Ele fala assim: 69. E nós temos crido
e conhecido que tu és o santo de quem? Replicou-lhe Jesus: não vos escolhi eu em número de quantos? 12. Contudo, um de vós é o quê? Que pancada, hein, pastor? E tem gente que reclama quando o pastor desce o sarrafo aqui no altar. Jesus disse: eu escolhi 12, mas um dentre nós é quem? A interpretação hebraica evangelista não diz diabo, diz adversário. Finaliza agora com chave de ouro. A tradução hebraica, a pastora Viviane, diz assim: eu sei que um dentre vós é o adversário. Espera aí. No meio dos discípulos de Jesus tinha um adversário. Quem era o adversário? Judas? Tem gente que o problema é esse, que quando tem um levante dentro da igreja, no trabalho, pensa que o adversário é a pessoa. Tu está enganado, filho. O adversário não é a pessoa, porque ele também diz que a nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue, mas sim contra potestades e hostes malignas. Ei, o teu adversário não é teu marido. Teu adversário também não é teu pastor. Teu adversário não é o obreiro, a obreira. O teu adversário, ele não dorme. Ele passa 24 horas apostando contra você. Mas existe também alguém que no livro de Salmos 124 e também no 121 é chamado de guarda de Israel, que também não dorme, que não se cansa. E todos os dias, enquanto o adversário da tua alma se levanta apostando na tua derrota, o guarda de Israel também está lá dizendo, o guarda de Israel está lá dizendo: esse aqui pode tentar, bate mais, bate porque não se curva, bate porque não se dobra, bate porque esse foi resgatado das hostes do inferno. Esse é meu filho, é meu... Eita, você não tem noção. Você não tem noção de Jesus falando pro diabo assim: é meu filho, é minha escolhida, é minha. Eu sou o caráter dela, eu sou o caráter dele. Pode tentar, esse não desiste, esse não abre mão da promessa. Ah, pastor, é por isso então que eu sou muito afrontado? É, porque Jesus todo dia fala assim. Aí sabe o que vai acontecer, pastor? Vai chegar uma hora que o diabo vai falar assim: ah, chega. Aí vai falar para um outro amigo dele lá e falar assim: vai você lá agora, vai lá, porque eu não sei o que essa mulher tem. Aleluia. Eu não sei o que esse rapaz tem, mas o que acontece com ele foi o que tal de apóstolo Paulo disse: o que, pastor? Quando estou fraco, é aí que estou forte. Diga ao fraco: eu sou forte. Aí o diabo fala assim: eu não sei que tal de graça é essa, porque ela está sempre dizendo: Senhor, a tua graça me basta. Ah, meu irmão. Fala para a pessoa que está do teu lado: você não precisa de mais nada hoje, a não ser a graça de Cristo. É ela que te mantém de pé, firme, forte. Toda a igreja repita comigo: para onde eu irei,
Não, tem que ser mais bonito. Diga para onde? Não, mais bonito. Diga para onde? Eu irei. Se só tu tens as palavras de vida eterna. Aplauda o nome desse Deus maravilhoso. Fique de pé, igreja. Fique de pé. Aleluia. 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 Irmãos, quem está precisando da graça do Altíssimo hoje? Tá mesmo?